Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, eu estou aqui para mais uma das nossas aulas. Nós estamos na semana de número 20 e hoje será a nossa aula de número 2. Observando aí no nosso calendário, hoje é terça-feira, dia 3 de agosto de 2021. Se você está fazendo o registro aí no seu caderno, anote a data de hoje. E Araçatuba, dia 3 de agosto de 2021. Hoje é terça-feira. Nossas atividades hoje serão de matemática. E as atividades estão no nosso livro Aprender Sempre, nas páginas 113 a 115. Então, é a página 113, 114 e 115. E na aula de hoje serão contemplados os descritores de número 13, 15 e 16, certo, pessoal? Então, vamos começar nossas atividades, já vamos separar aí o nosso material. Já abra o seu livro Aprender Sempre, lá na página 113, 113, 114 e 115. Bem aí no comecinho da sua página 113, você vai encontrar este título aqui que vamos ler agora. O que nós vamos aprender nesta aula? Nesta aula, vamos descobrir algumas curiosidades sobre estádios de futebol e relacioná-las com números naturais. Então, nós estamos começando hoje a nossa sequência didática 3, os esportes e a matemática. Numa semana, né, cheia de competições olímpicas, onde não se fala em outra coisa no mundo a não ser sobre os esportes. Vamos lá? Então, na escola Aprender Sempre, todo ano acontece a gincana esportiva e cultural, com competições entre os estudantes, relacionando esportes e desafios matemáticos. Todos os estudantes participam das competições. São várias modalidades, inclusive de desafios matemáticos. No decorrer das aulas, vamos aprender sobre algumas modalidades esportivas e resolver problemas matemáticos, ajudando os estudantes da escola a vencer essas competições. Então, durante as nossas próximas aulas, nós vamos conhecer algumas modalidades esportivas e também vamos ajudar os alunos da escola, né, que está aqui na nossa sequência didática, os alunos da escola Aprender Sempre, a vencer os desafios. Tudo bem? Então, aí no seu livro, ainda na página 113. Número 1. Para iniciar a gincana, a professora Carolina pediu para que seus alunos realizarem uma pesquisa, cujo tema era esporte. Então, a professora Carolina pediu para que todos fizessem essa pesquisa. Como Miguel e Samuel gostam de futebol, eles resolveram pesquisar algumas curiosidades sobre os estádios. Observe o que eles encontraram. Então, o Miguel e Samuel resolveram pesquisar sobre os estádios de futebol. Na pesquisa que eles fizeram, eles colocaram os maiores estádios, né, do Brasil e a capacidade máxima no número de pessoas. Então, o título da tabela, Estádios de Futebol do Brasil. Então, aqui na primeira coluna eu tenho o nome do, aliás, é o nome do estádio e a localização em qual estado. E aqui na segunda coluna eu tenho a capacidade máxima, ou seja, o número máximo de pessoas que abriga dentro de cada estádio. Então, aqui o primeiro é o estádio do Mineirão, que fica em Minas Gerais, que tem a capacidade de 61.846 pessoas. Depois nós temos o estádio Mané Garrincha, que fica no Distrito Federal, com a capacidade de 77.788 pessoas. O estádio do Maracanã, que fica no Rio de Janeiro, com a capacidade de 78.838 pessoas. Depois nós temos o estádio do Morumbi, que fica em São Paulo, com a capacidade de 72.039 pessoas. E por último, o estádio Castelão, que fica lá no Ceará,
com a capacidade de 63.903 pessoas, certo? Se vocês quiserem saber mais sobre os estádios, ó, tem aqui essa pesquisa e vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre os 5 maiores estádios do Brasil em capacidade de pessoas. Tudo bem? Então, a primeira coisa que eu quero pedir para vocês aí, agora na sua casa, no seu livro, vamos sublinhar ou circular quais são os estádios que têm a maior capacidade ou que podem receber o maior número de pessoas e o estádio que pode receber o menor, então maior e o menor número de pessoas, pessoal. Dá uma observada aí. Vamos ver se vocês acertaram. Já terminaram? Então vamos conferir. O estádio com a maior capacidade é o estádio do Maracanã, que fica lá no Rio de Janeiro, com 78.838 lugares. Então, é possível abrigar este número de pessoas. E o menor estádio em capacidade é o estádio do Mineirão, que fica em Minas Gerais, com a capacidade de 61.846 pessoas. Tudo bem, pessoal? Se você não marcou aí no seu livro, já marca aí no seu livro esses 2 números que eles são muito importantes. Nós estaremos utilizando na aula de hoje, certo? Então, agora na página 114, nós vamos responder as questões. Então, começa lá o enunciado dizendo, responda as questões. Letra A. Um colega do Samuel tem dúvidas sobre como fazer para comparar esses números que estão na tabela. Se você estivesse no lugar do Samuel, como explicaria a esse colega o procedimento para comparar esses números? Então, esse colega do Samuel, ele não conseguiu identificar aqui, ó, qual número é o maior, qual número é o menor. Então, como que nós conseguimos identificar isso? Ou seja, como nós conseguimos fazer a leitura desses números, pessoal? O que vocês acham? A professora colocou aqui essa resposta, analisando cada algarismo e a sua posição, porque cada algarismo que forma um número, ele está em um lugar diferente. Por exemplo, temos aqui o número da nossa página, 114. Será que esse número 1 que está aqui, ele tem o mesmo valor deste número 1 que está aqui? Não, porque este aqui está na casa da centena, este na casa da dezena e este na casa da unidade. Então, é sobre isso que o colega do Samuel precisa entender, que ele precisa observar cada algarismo e a sua posição, certo? Pode responder aí no seu livro Aprender Sempre. Se você já respondeu a questão A, nós vamos continuar respondendo a questão B. Qual estádio de futebol tem a maior capacidade? Então, nós já anotamos lá na nossa tabela, dá uma olhadinha aí no seu livro, na sua tabela. Qual é o estádio que tem a maior capacidade, pessoal? Quem respondeu que o estádio que tem a maior capacidade é o Maracanã, que fica no Rio de Janeiro, ó, respondeu certinho. Isso mesmo. É o estádio com a maior capacidade do Brasil. Então, anotem aí no seu livro a resposta correta. Se você já terminou, nós vamos continuar. Se você não terminou, pode voltar um pouquinho e pausar o seu vídeo, certo? Questão C. Qual estádio de futebol com a menor capacidade, ou seja, que comporta o menor número de pessoas? Escreva por extenso o número relativo à capacidade de público desse estádio. Então, lá na tabela, nós também anotamos, deixa a professora voltar um pouquinho. Ó, nós anotamos aqui, ó, os 2 números, maior capacidade e menor capacidade. Vamos ler esse número? 61.846. Novamente, 61.846. Então,
É isso que estaremos respondendo aqui na questão C. Primeira pergunta, qual o estádio? Então, o estádio é o estádio do Mineirão. E qual é a capacidade desse estádio, que era para escrever por extenso o nome do número? 61.846, certo? E aí, terminaram de registrar? Se vocês já terminaram, pode continuar a aula aqui juntamente comigo. Na questão D, escreva os números da tabela em ordem crescente. O que é mesmo a ordem crescente, pessoal? Vamos relembrar? A ordem crescente é quando eu organizo os números do menor para o maior número. Então, é isso que nós vamos fazer. Então, observa aí na sua tabela, nós já marcamos o maior número e o menor número. Então, aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 números. Então, qual o primeiro número que eu coloco lá na minha organização da ordem crescente? Vai ser o 61.846. Depois deste número, qual é o próximo número? Vamos observar, olha só, aqui na casa da dezena eu tenho 6, que representa 60. Eu tenho mais algum outro número que representa 60? Tenho aqui o 63.903, que vai ser o segundo número que você vai colocar aí na sua resposta da questão D. Acabou a casa dos 60, eu entrei na casa dos 70. Qual dos três números é menor? O 72.039. Depois, qual dos dois números aqui é o menor? O 77.788. E, por último, ficou o número que é o maior, que é o 78.838. Vocês podem fazer esse registro também aí no seu livro, para deixar a sua atividade ainda mais completinha. Tudo bem? Então, coloquem aí, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Agora que nós organizamos a ordem, nós vamos escrever aqui, ó, escrever a resposta na questão D. 61.846, depois 63.903, depois os 72.039, depois os 77.788 e, por último, 78.838. Tudo bem? Pode pausar o seu vídeo, registrar aí no seu livro as respostas. Ainda estamos na página 114, certo? Agora, no finalzinho da página 114, nós temos a questão E. Para representar a quantidade de ingressos vendidos no jogo entre São Paulo e Corinthians, no dia 15 de fevereiro de 2020, Miguel escreveu utilizando a decomposição. Então, olha a forma que ele escreveu os números. Ele colocou 4 vezes 10.000, mais 4 vezes 1.000, mais 2 vezes 100, mais 3 vezes 10, mais 8. Represente esse número e escreva-o por extenso. Então, como eu vou representar esse número? Primeiro aqui, ó, ele colocou 4 vezes 10.000. Seria 10.000 mais 10.000 mais 10.000 mais 10.000. Quantos mil eu tenho aqui, pessoal? 40.000. Depois eu tenho 4 vezes 1.000. 1.000 mais 1.000 mais 1.000 mais 1.000, nós vamos ter 4.000. Depois eu tenho 2 vezes 100. 100 mais 100, 200. E por último, eu tenho 3 vezes 10 mais 8. 3 vezes 10 equivale a 30. E 30 mais 8, 38. E aí, pessoal, juntando, ó, todos esses valores, 40.000 mais 4 mais 200 mais 38. Qual número vamos formar? 44.238. E aí, vocês deverão escrever por extenso. Então, aqui nessa linha, vocês vão escrever, olha só, essa resposta aqui, que é o número por extenso, ou seja, o nome do número, certo?
Se você já terminou, vamos continuar aqui as questões. Se você não terminou, volta um pouquinho a videoaula e termina de responder, certo? Na questão 2, como o Renan e a Helena também gostam de futebol, eles decidiram pesquisar sobre a quantidade de ingressos que foram vendidos nos primeiros meses do ano em 5 jogos do Campeonato Brasileiro de 2020 para torcedores de alguns times. E eles encontraram os dados. Então, aqui no finalzinho da sua página 114, nós temos esse enunciado e nós temos, olha só, esta tabela aqui, que o Renan e a Helena organizaram. Então, eles colocaram o título da tabela, ingressos vendidos. Primeira coluna tem os times e a segunda coluna tem as quantidades de ingresso. Primeira coisa que nós vamos marcar aqui, qual o time que vendeu mais ingressos, uma quantidade maior, e qual o time que vendeu menos ingressos, pessoal? Anotem aí no seu livro, pode circular aí o número maior e o número menor. Será que vocês acertaram? Vamos lá? No número maior, eu tenho 150.361, que foi o jogo, né, do Corinthians. E no número menor, eu tenho 46.774. Anota aí no seu livro esses dois números. Pode circular ou usar sua caneta marca-texto. Pronto? Aí, lá no comecinho da página 115, tem essa questão. Qual foi o time que vendeu menos ingressos nos primeiros meses de 2020? E quantos ingressos foram vendidos para os torcedores desse time? Então, a gente já registrou aqui, ó, maior número de ingressos, menor número de ingressos. Então, qual foi o time, pessoal, que vendeu menos ingressos? Foi o Santos. Depois nós vamos responder ali. Ó. Maior, menor. Nós temos o Santos, que vendeu 46.774 ingressos. E na letra F, qual foi o time que vendeu mais ingressos nos primeiros meses de 2020? E quantos ingressos foram vendidos para os torcedores desse time? O Corinthians, que vendeu 150.361 ingressos, que nós já tínhamos, olha só, anotado no começo da aula. Tudo bem? Então, registra aí no seu livro as duas respostas. Na letra G, apresente uma decomposição para o número que representa a quantidade de ingressos que foram vendidos aos torcedores do time do Palmeiras. Então, volta lá na sua tabela, onde está o time do Palmeiras. Quantos ingressos foram vendidos? 131.279, certo? Então, aqui na atividade, pede para que vocês apresentem uma decomposição. Então, este número que nós anotamos aqui, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Então, ele é um número que contempla a classe das unidades simples e depois das unidades de milhar. Cada casa, um morador. Em cada família, eu tenho 1, 2, 3 membros dessa família, certo? Então, cada um na sua casa, cada um na sua casa. O número que nós encontramos foi o 131.279. Então, começando aqui, ó, da casa da centena, eu tenho o número, ó, esse número 1 aqui, ele está na casa da centena, e ele representa o 100.000. Este segundo número, ele está na casa das dezenas de milhar. E quanto ele representa, pessoal? Ó, 30.000, a dezena. Este número aqui está na casa das unidades de milhar, que representa o número 1.000. Então, aqui eu tenho 100.000, 30.000 e 1.000. Agora, este número aqui, o número 2, ele está na casa das
centenas, ele representa o número 200. E este número 7 aqui está na casa das dezenas, ele representa o número 70. E este número 9 está na casa das unidades simples e ele representa apenas, volta aqui, o número 9. Então, podem registrar aí no seu livro a decomposição deste número. Se você já terminou, nós vamos responder as demais questões. Aqui na letra H, quantos ingressos o São Paulo vendeu a mais que o Santos? Então, aqui eu quero saber quanto o São Paulo vendeu a mais. Eu quero saber a diferença entre os dois números. Então, primeiro eu vou localizar aqui na nossa tabela, vou localizar os times do Santos e do São Paulo. Então, eu tenho aqui um número maior e um número menor. Se eu vou fazer o cálculo da diferença, vou colocar o número maior em cima, que é a quantidade de ingressos que foi vendida pelo São Paulo. E embaixo eu vou colocar o número menor, que é o 46.774, que é a quantidade de ingressos vendidas no jogo do Santos, certo? Então, começando aqui os nossos cálculos. 6 menos 4 vai sobrar 2. Uma unidade dá para distribuir para 7? Ou uma camiseta eu consigo distribuir para 7 alunos? Não consigo. Então, eu chamei o vizinho, ele me emprestou um, que vai passar a valer 10, e ele vai ficar com 5. Ele tinha 6 e passa a ficar com 5. Agora eu tenho 11. 11 menos 7, sobram 4. 5, dá para tirar 7? 5 camisetas que eu tenho aqui, eu consigo distribuir para 7 alunos? Também não consigo. Chamo meu vizinho, peço emprestado. Ele tinha 7, vale 6. E esse 1 aqui, ele passa a valer 10. Então, agora eu tenho 15. 15 menos 7 vai me sobrar 8. Aqui eu tenho 6 menos o 6 vai me sobrar 0. 3, dá para tirar 4? Ou seja, 3 camisetas. Eu consigo distribuir para 4 alunos? Não consigo. Então, eu chamo meu vizinho, ele me emprestou um que passa a valer 10, e ele tinha 1 e agora ficou com 0. Então, eu tenho aqui 13 menos 4, sobrou 9. E eu conto 1, 2, 3 casas e coloco o ponto. Então, e aí, pessoal? Quantos ingressos o São Paulo vendeu a mais que o Santos? O resultado da nossa conta deu 90.842. Então, a resposta vai ficar: o São Paulo vendeu 90.842 ingressos a mais que o Santos. Podem registrar aí no seu livro, pessoal. Se você já registrou, pode continuar assistindo a aula, mas se você não registrou, pode pausar o vídeo e copiar aí direitinho a resposta no seu livro. Talvez o espaço seja insuficiente. Então, aí embaixo, onde tem as linhas escrito anotações, você pode fazer essa conta aqui nesse espaço que está aí no seu livro, certo? Questão número 3. A professora Carolina escreveu na lousa alguns números que estavam na pesquisa realizada pelos alunos. Então, ela escreveu esses 3 números na lousa, que é o 137.616, 46.774 e 78.838. Escreva uma decomposição para cada um dos números escritos pela professora Carolina. Então, aí no seu livro você tem um espaço, né, um retângulo para vocês responderem essa questão. Então, como eu faço para decompor os 137.616? Eu tenho que distribuir ele em cada uma das suas casas. Então, nós temos aqui, lembrando que aqui eu tenho 1, 2, 3 moradores na casa do milhar e aqui das unidades simples também 3 moradores.
Então, esse 1 representa 100 mil, mais 30 mil, mais 7 mil, mais 600, mais 10, mais 6. Então, 1, 100 mil, esse 3, 30 mil, esse 7, 7 mil, esse 6 aqui representa o número 600. Esse número 1 representa o número 10 e o número 6 representa 6 unidades, certo? Vamos ver se vocês conseguem fazer o 46.774? Vamos ver. Será que vocês conseguem? Ó, pensa aí. Vai observando aqui, ó, 3 moradores nessa casa, essa casa aqui só tem 2. Conseguiram, pessoal? Então, vamos ver se vocês acertaram. Então, eu tenho aqui, ó, 4, 40 mil, mais 6 mil, mais 700, mais 70, mais 4. E aqui os 78.838, como é que vai ficar? Aqui no 7, eu tenho 70 mil, mais 8 mil, mais 800, mais 30, mais 8, certo? Registrem aí no seu livro as respostas corretas. Se você terminou de fazer os registros, pessoal, uma dica importante é para vocês não se esquecerem de se inscrever lá no nosso canal Movimento Aprender Videoaulas 5º ano e ativar o sininho para receber as notificações. Assim, todos os dias que nós tivermos uma nova aula, você vai ser avisado e você não vai perder nenhuma aula, certo? Eu espero vocês, pessoal, amanhã na nossa próxima aula. Beijo e até amanhã. Tchau, tchau.